Olá, hoje nós vamos falar sobre a Ucrânia, ou Ucraina, como se pronuncia em ucraniano, provavelmente, não sei. Esse vídeo, como já ficou demonstrado no início, é uma colaboração com Anatoly Olinik, um dos maiores, talvez, que eu conheça, cultores da cultura ucraniana no Brasil, e lá está no blogspot dele, Notícias da Ucrânia, no qual esse vídeo será baseado. Mas por que hoje? Ou, não sei se vai sair na sexta ou no sábado, por que sábado 28 de novembro? Porque no meu último vídeo eu anunciei isso, mas errei o dia do mês e o dia da semana, só acertei o mês. É o último sábado de novembro, que nesse ano cai no dia 28, o último sábado de novembro, todos os anos, é o dia da lembrança do Holodomor. E nós vamos ver o que foi o Holodomor, para quem não conhece ainda, e vamos conversar por que o Holodomor é pouco conhecido. Mas a Ucrânia é um país, uma das nacionalidades mais antigas da Europa. Não interessa aqui pré-história, mas 44 mil anos atrás já tinha gente por lá. Mas ela foi conquistada várias vezes, teve um governo dos cossacos, e ainda hoje em dia grande parte dos grandes heróis ucranianos são cossacos. E ela teve uma experiência muito ruim com a anexação pela Rússia. Na verdade, pela Rússia, mas com o nome de União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que não passou de uma república comandada pelos chamados grão-russos. República não, perdão, uma ditadura nada republicana. E em 1991, finalmente conquistou a sua independência. E hoje todo mundo sabe que a Rússia ainda está de olho lá. Tanto que houve uma invasão, tomaram conta da Crimeia, Putin, porque na Crimeia, isso é um assunto importante, porque enquanto ela foi parte da União Soviética, a Crimeia era russa, era soviética, né? Era parte. E lá é a base naval soviética, ou agora russa, depois dessa invasão novamente que houve agora, alguns anos atrás. Ela é a sede da principal armada, frota russa, a única, aliás, como eu tenho falado algumas vezes na Rádio Vox ou aqui, a única em águas, não digo quentes, porque o Mar Negro não é quente, mas bem menos geladas que os portos do Ártico ou o Pacífico Norte, que são os dois limites da Rússia. E então a Rússia, a União Soviética, tinha lá a sua base naval, e a Ucrânia se separou em 1991, ficou sendo uma república constitucional, democrática, com alguns percalços ainda, porque todo país ex-comunista custa a se acertar, a não ser que seja como a Alemanha, que tinha uma outra parte do país livre, que tomou conta, e aí é diferente. Mesmo assim, foi um choque. Foi um choque muito grande para os alemães orientais verem os ocidentais andando de Mercedes enquanto eles andavam no tal de Trabant, um carro de papelão
um motor não sei de quê, provavelmente de ferro fundido, que fundia a qualquer hora. Mas na Ucrânia também houve então um choque dessa libertação, mas houve quando terminou a União Soviética, houve aliás, quando terminou a União Soviética, dias antes, Mikhail Gorbachev estava lá na praia. Ele estava de licença, de férias, na praia, não sei bem aonde, mas ali pela Crimeia. Ou se não exatamente na península da Crimeia, nas margens do rio do Mar Negro. Quando foi chamado, deram aquele pseudo-golpe que foi dado em Moscou, e ele foi chamado, voltou, e o Yeltsin botou tudo no lugar e acabou a União Soviética. E a Ucrânia se tornou livre e a base continuou sendo alugada para a União Soviética. A Ucrânia tem o segundo maior exército da Europa, depois da Rússia. Ainda, né? Maior que qualquer outro, Alemanha, Inglaterra, França, tudo. E tem não apenas o exército, mas tem uma força, é um país extremamente capaz, potente. Tanto que antes de ser tomado pela União Soviética, e mesmo durante, até no início, de 17 até 30 e poucos, 33 por aí, era o celeiro da Europa. Era considerado, e não sei, parece que voltou a ser, porque é realmente uma terra extremamente fértil. E é isto que levou ao que nós vamos ver agora, que se chama Holodomor, ou não sei se pronuncia exatamente Holodomor, sei lá. Eu perguntei para o Anatoly e ele ainda não me respondeu, então vai assim mesmo. Depois, qualquer coisa, a gente corrige isso em outros vídeos. Por isso, então, nós vamos ver, vão ser passados vários cartazes, não vai ser um filmezinho. Muitas vezes eu vou aparecer do lado do cartaz, outras vezes não, outras vezes vai só a minha voz por trás. Isso vai ser decidido pelo meu filho Fred, que é quem edita, quem vai editar. Eu estou falando agora, ele vai receber e vai editar do jeito que ele achar melhor. Ele é mais artístico do que eu. Aliás, eu não sou nada. Então, vamos... sim, uma curiosidade que eu soube agora, procurando informações sobre a Ucrânia, é que parece, eu não sei nem se o Anatoly confirmaria isso, que foi lá o primeiro lugar onde se treinou, adestrou cavalos selvagens, se domesticaram cavalos selvagens. Isso eu li numa informação aqui, eu não sei bem aonde que eu peguei, não sei se o Anatoly confirma isso ou não, mas parece que e possivelmente sim, porque a Ucrânia fica no nascer das estepes, famosas estepes da Rússia e da Ucrânia e daqueles países que até os Urais, chama-se aquela vegetação, aquele tipo de terreno de estepe. E a Ucrânia fica ali, então é o local de ida, de volta e passagem, principalmente de todos os invasores, vamos dizer, da Europa, como nós conhecemos de tudo, as invasões bárbaras. Todos ou saíram dali ou vieram por ali, ou um pouco mais ao norte, é claro, também pela Rússia, mas também por ali passaram muitos. Então era o lugar dos cavalos. Então vejamos aqui esse primeiro desenho, primeiro quadro, que diz o que significa Holodomor. Holod quer dizer fome, e mor vem de morte, morte em português. Extermínio significa extermínio pela fome. O Holodomor foi um ato de genocídio cometido contra o povo ucraniano.
pelo regime ditatorial de Joseph Stalin, nos anos de 32 e 33, no qual foram exterminados de 7 a 10 milhões de russos, de ucranianos, de pessoas, pode até de outras etnias. Essa é uma declaração conjunta, vocês estão vendo aí, da 58ª Assembleia Geral da ONU de 2003, quando foi finalmente reconhecido o direito da Ucrânia de ter a honra e de ter sido dizimada, de ter reconhecido o genocídio que foi cometido contra esse povo. Diz, eu vou ler aqui para vocês, estão lendo, mas a grande fome de 32, 33 na Ucrânia, Holodomor, levou 7 a 10 milhões de vidas inocentes e se tornou uma tragédia nacional para o povo ucraniano. Declaração conjunta de 65 membros das Nações Unidas, adotadas pela 58ª Assembleia Geral. Não deve ter passado pelo Conselho de Segurança, porque senão Putin ia mandar travar, ia vetar. Por que isso ocorreu em 1933? Só 70 anos depois é que ficou oficializada a existência. Claro, até 45 era guerra, tudo bem, a União Soviética era aliada do Ocidente contra a Alemanha nazista, e então isso ficou, vamos dizer, bem guardado. Um segredo que todo mundo sabia, segredo de polichinelo, que a maioria das pessoas que leem e sabem alguma coisa conheciam que alguma coisa tinha acontecido lá. No livro que eu tenho à venda online, Rumo ao ao governo mundial totalitário, eu dou informações sobre o Holodomor. E eu digo, o que o leitor vai ler a seguir, o que vocês vão ouvir agora, foi ocultado para o mundo livre pelo New York Times, através do seu correspondente Walter Duranty, que escondeu os piores momentos que se passaram na Ucrânia. Abre aspas, citando o próprio Duranty no New York Times, na época, eu acho que foi 33. Qualquer notícia sobre a fome na Rússia é um exagero ou uma propaganda maligna. Não há fome nem mortes por inanição, assegurava aos leitores do New York Times. Os artigos do próprio Duranty sobre o primeiro plano quinquenal de Stalin, 28 a 32, impondo o campesinato a completa coletivização da terra, elogiavam as, abre aspas, excelências dessa transformação radical nas estruturas econômicas e sociais. Em 1930, mais de 90% das terras agrícolas já estavam coletivizadas. Esta reportagem desse safado, que levou dinheiro para isso, lhe valeram o prêmio Pulitzer em 1932. Portanto, esses prêmios, Nobel da Paz, Pulitzer, isso é tudo invenção, é tudo fake, não tem outra maneira de falar. Duranty foi uma ferramenta perfeita para edulcorar a imagem de Stalin e o processo de coletivização forçada. Não se sabe exatamente o que é que Stalin deu para ele, mas sabe-se que ele proporcionou uma vida faustosa em Moscou, uma mansão onde vivia com sua amante russa, carro de luxo e acesso total às informações estatais
aquelas que interessavam a Stalin, é óbvio. E ele sabia disso e só mandava como correspondente para o New York Times essas informações. Vilas e granjas coletivas foram montadas como teatro, que enganavam os visitantes estrangeiros, incluindo o primeiro-ministro francês Edouard Herriot, o arcebispo de Canterbury e Bernard Shaw, da Fabian Society, que descartou qualquer fome com a seguinte declaração: nunca comi tão bem como na minha viagem à Rússia. Pero cretinice de um sujeito sabendo o que estava acontecendo. Isto é Bernard Shaw, George Bernard Shaw. A União Soviética obteve o controle sobre a Polônia apenas em 1920. Então, segundo a minha frase famosa, que todo mundo que me ouve já sabe, o comunismo não teria chegado a 1920 se não fosse o dinheiro de Wall Street. Então, se não fosse o dinheiro de Wall Street, a Ucrânia estaria livre desde 1920. Ipso facto. O povo ucraniano foi forçado a entregar o trigo, a carne, aves, manteiga, frutas, mel, todos os víveres. Voltamos então aqui para o nosso segundo cartaz. Em 29 de Stalin decidiu transformar a União Soviética num curto espaço de tempo, a qualquer custo, num país industrializado. Foi esse o plano quinquenal. E para isso ele precisava exterminar os kulaks. Os kulaks são, na sua maioria, eram os pequenos proprietários rurais possuindo de torno de 2 a 5 hectares de terra. Apenas uma pequena percentagem possuía mais de 10 hectares. Você sabe o que é 1 hectare? Quem não conhece, é uma quadra quadrada, 100 por 100. Portanto, 10 mil metros quadrados. 10 hectares são 100 mil metros quadrados. Veja bem que raríssimos, apenas uma pequena porcentagem tinha acima de 100 mil metros quadrados. O que não é nada em termos de fazenda, mas em termos agrícolas, em termos de criação de gado, por exemplo, pode até ser muito pouco, porque precisa de muito espaço. Mas agrícola nem tanto. Embora, quanto mais terra tenha, mais houvera. O governo impôs então o confisco de exorbitantes cotas de grãos. O território da Ucrânia soviética, a região de Kuban e no norte do Cáucaso, a região também povoada predominantemente por ucranianos, foram isolados por unidades armadas do Exército Vermelho, onde o alimento era mais prontamente disponível. Ele precisava, para industrializar, precisava de alimento que quem produzia era a Ucrânia, e que era um país próspero para a época, país próspero em termos agrícolas. E a Rússia um país pobre, tanto em termos agrícolas quanto em termos industriais. Mas mesmo assim, dizem hoje assim, a Rússia, do tempo dos czares, ela era autossuficiente em alimentos. Sim, claro, tinha Ucrânia ali. Porque não foram só os comunistas que roubaram da Ucrânia. Claro, isso que vai acontecer, que eu vou dizer agora, nós estamos falando agora nesse programa, é comunista. Não houve nada disso no tempo dos czares, mas já havia muito roubo, muitas maldades, inclusive, contra a Ucrânia. Vamos para o próximo, o aspecto nacional. O aspecto nacional da política é de estarem claramente ilustrado nos decretos assinados 14 de dezembro de 32. Vai fazer aniversário agora de um dia em que os eleitores vão votar nos Estados Unidos, 14 de dezembro. Ligam diretamente as compras de grãos da Ucrânia e do Kuban para pôr fim à incorreta política de ucranização. Esse decreto essencialmente pôs fim na possibilidade de se instalar um governo nacional na Ucrânia.
e na região do Kubã. Ucranização, o que significa? A ucranização foi a versão local da política geral do regime bolchevista de higienização realizada pela União Soviética na Ucrânia e em Cuba. Quando falam os nazistas eram cacistas que tentaram exterminar a etnia judaica, é verdade, isto já eu sempre que, esse ano até não fiz, mas quase todo ano eu fazia no dia da lembrança do Holocausto, que é o dia da libertação de Auschwitz, em janeiro, não me lembro exatamente o dia agora, mas é em janeiro, dia da libertação de Auschwitz, é o dia que se relembra o Holocausto judaico. Existiu, como eu disse, foi ontem mesmo no programa, foi única amostra, e tomara que não volte a existir, de um genocídio em escala industrial. É mentira que só Hitler fez isso. Stalin também fez. E Lenin já tinha feito antes de Stalin. E Mao fez na China novamente. Agora temos esse embaixador aí, falando da amizade Brasil-China. A amizade não se pode ter amizade com comunista. É isso que dá. Então, vejam que houve uma higienização do povo ucraniano também. A ucranização foi concebida como um incentivo destinado a reforçar o apoio ao domínio soviético, expandindo e facilitando o uso da língua ucraniana nas escolas, imprensa e tal. O que de fato aconteceu foi que essa política acabou um tiro no pé. Acabou criando uma atmosfera propícia para o renascimento do sentimento nacional ucraniano. E aqui tem uma fotografia. Mykola Alexeyevich Skripnik. Nikolai Alexeyevich Skripnik, que foi o líder ucraniano bolchevista. Vamos para o outro. Prisões e execuções. Em 7 de agosto de 1932, Stalin promulgou a lei de sua autoria sobre a proteção da propriedade socialista. Gosta de votar no PSOL? Se eu tenho alguém me ouvindo, eu duvido que tenha, porque já me conhece, ou às vezes pode estar ouvindo com outro nome para não aparecer e poder entender e me atacar de alguma maneira, sei lá. O que acontece é o seguinte, é isso aí, a lei de propriedade socialista, é isso que o pessoal, o PT, todo mundo gosta de fazer, diz que vai fazer. Vai ter que fazer exatamente o mesmo que os soviéticos fizeram na Ucrânia. Cuidado com quem votar, porque você vota, vai para casa e o pessoal está lá. Depois você vai ver se eles tomarem o poder. A taxa de mortalidade tem sido tão alta que numerosos conselhos de aldeia pararam de registrar as mortes. A lei tornou-se conhecida como a Lei das 5 Espigas de Grãos. Era o confisco da propriedade, dadas as circunstâncias atenuantes, confinar na prisão por não menos de 10 anos, com o confisco de todos os bens, por apropriação indébita do Kolyosp, propriedade cooperativa. Qualquer pessoa que quisesse defender a sua terra era condenado por boicote à propriedade cooperativa. Cooperativa, vejam bem o nome que eles davam. O cerco pela fome. Em 1932, as autoridades introduziram o sistema de listas negras em que proibiam a venda de itens, como querosene e fósforos e outras necessidades de consumo, para as fazendas coletivas e indivíduos, como punição pelos atrasos na entrega de grãos. Esses atrasos existiam por quê? Porque as pessoas, evidentemente, que tinham que viver. Morreram 7 a 10 milhões, não se sabe contar bem quantos foram, mas por aí, vamos botar no meio 8 milhões e meio, que fica mais ou menos, embora não se deva tratar seres humanos dessa maneira, fazer média, não é média, cada pessoa é tão importante quanto qualquer outra, mas vamos dizer, os 8 milhões de pessoas mortas, e mesmo assim, os que sobreviviam queriam continuar sobrevivendo.
e queriam comer o que eles produziam, mas não podiam, tinham que entregar tudo para o Partido Comunista, não, para os líderes do Partido Comunista na Ucrânia mesmo. Alguns ucranianos, traidores do próprio povo, e muitos russos que foram levados para lá. Houve um êxodo maciço de camponeses em busca de pão. Começou, sem dúvida, organizado por inimigos do governo soviético. É claro. Portanto, o Partido Executivo Regional da Ucrânia e do Kuban são ordenados, isso é lei do Stalin, para evitar um êxodo maciço, devem ser presos e deportados de volta para os seus lugares de residência. Quer dizer, o cara nem podia sair, nem podia fugir. Tinha que ficar lá morrendo de fome, produzindo e entregando a produção para eles. Isto, para quem ainda imagina, propriedade socialista, quem sabe, a distribuição da terra, a distribuição da comida. Agora, como vai haver o Great Reset, em que vai acabar a fome, vai acabar tudo isso, não há problema nenhum, vai acabar tudo isso. Vai ser uma maravilha. É isso, é esta maravilha que vai haver, se quiserem, se tentarem fazer isso, como agora com o Great Reset, a elite internacional quiser fazer isso. Vai ser exatamente como foi o Holodomor. Não tenham a menor dúvida. Não existe propriedade socialista. O sujeito que não é dono do que faz, do trabalho, ele não trabalha, ele não produz. E se produz, ele tenta guardar para ele comer e para a família. Eles eram explorados pelos membros do partido. Não era nada de socialismo, como diz nos livrinhos. Socialismo, como o PSOL, o PT, o PCdoB dizem, não, vai ter terra para todo mundo. Assim, você produz, tem que entregar a sua produção. Se não entregar e tenta sair dali para ir para outro lugar, era, no mínimo, 10 anos de prisão, sem comer quase nada também. Quer dizer, ninguém ficava os 10 anos, morria muito antes. O alimento existia na União Soviética. Próximo. As consideráveis quantidades de cereais acumuladas nas reservas estatais não foram mobilizadas para ajudar a Ucrânia. Os dois fundos, chamavam-se Inviolável e Mobilizável, continham um total combinado de 2.033.000 toneladas. Essas quantidades eram suficientes para proporcionar a ração diária de pão necessária para 10 milhões de pessoas em 32 e 15 milhões de pessoas em 33. Por que essa diferença? Porque já tinham morrido 5 milhões entre 32 e 33. Enquanto milhões de camponeses ucranianos morriam de fome, cereais e outros produtos alimentares eram exportados para o estrangeiro e para outras regiões da União Soviética. A União Soviética exportou cerca de 5,8 milhões de toneladas de cereais em 1930, 4,8 em 31 e depois foi caindo até 1,8 em 33. Alguma contenção nas exportações de cereais em 31, quando se registrou uma primeira escassez de alimentos, e quando começaram os primeiros sinais da fome na Ucrânia, teria sido suficiente para impedir o Holodomor. Mas não. Eles queriam exatamente isso. Liquidar com o povo ucraniano. Não há nenhuma diferença. Nada mais. Vamos para o próximo. O que é genocídio? A essência do genocídio encontra-se definida na nota introdutória do artigo 2 da Convenção de 48, como crime cometido por intenção de destruir total ou parcialmente um grupo nacional, étnico, racial ou religioso em particular. Eu já falei no vídeo que eu fiz ontem, na live, falei que essa palavra foi inventada durante o genocídio dos armênios por parte dos turcos, logo depois da Segunda Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial. Eu
deveria ter, de ontem para hoje, procurado o nome do cara para poder dizer para vocês, mas esqueci de procurar. Um dia eu digo. Também isso não é tão importante assim. Embora criou essa palavra. Há uma convenção para a prevenção e repressão do crime de genocídio. Mas vamos deixar bem claro uma coisa, antes de passar para o próximo quadro. Por que foi conseguido isto lá em 1948 nas Nações Unidas? Por quê? Ninguém falava do Holodomor. Foram os judeus que sempre disseram nunca mais. Eles é que forçaram isso, sair esse tipo de coisa. Há até, e alguns judeus que possam estar me ouvindo, que conhecem a história, podem ficar até chateados, porque havia uma certa prevenção dos ucranianos com judeus também. Então, aí eu não vou entrar neste assunto, porque para mim, eu valorizo tanto judeus quanto ucranianos. Eu não gostaria de que houvesse nenhum tipo de prevenção entre povos, mas isso não existe, eu não posso fazer nada. Eu não sou Deus, ninguém é, e nem o seu Klaus Schwab é, que não, ele vai conseguir destruir tudo, mais nada. Aliás, essa é a intenção, né? Não tem verso da boca para fora. Os judeus é que forçaram a colocar essas resoluções da Assembleia, porque eles disseram nunca mais. O plano de Auschwitz nunca foi executado, porque parei de viajar, mas eu estive num campo de concentração alemão, da Dachau, perto de Munique, e já falei algumas vezes, aquele sentimento opressivo que se tem lá dentro. Olha, eu conheço muito a história. A minha mulher não gosta muito de história. Então eu poderia dizer, é porque eu conheço a história. Não, ela não conhece muito a história. Ela sabe o que aconteceu, mas ela não é fã de história. Ela é mais de literatura mesmo. Ora, ela também sentiu a mesma sensação que eu senti. Portanto, não é porque eu sabia, é porque há algo ali de maligno. A Ucrânia não houve campos de concentração, houve destruição total. Testemunhos. Aqui tem uma carta de Gareth Jones, ex-secretário do Lloyd George, primeiro-ministro do Reino Unido, de 16 a 22. Essa carta é de 27 de março de 33, informando os políticos britânicos sobre a devastadora fome testemunhada por ele durante a recente caminhada através das aldeias ucranianas. Jones foi um dos poucos ocidentais que publicou as verdades sobre o Holodomor na imprensa do Ocidente. Estatísticas demográficas. Próximo. Vocês podem ver aí, eu não vou ler tudo isso. Vejam o buraco demográfico, segundo o cálculo elaborado em 83, é mais ou menos de 9 milhões, ou seja, 5 a 6 milhões de mortos pela fome, 1 milhão executados e 2 milhões deportados. Isso é de Volodymyr Kosyk, escritor e professor universitário em Paris, Sorbonne. Foram reconhecidos como principais responsáveis. Assim, antes, por que isso foi conhecido? Foi em 48, foram os judeus. Mas só se falou do Holocausto, da Shoah, do Holocausto judeu na Alemanha. Porque se tentasse incluir isto, não é que os judeus não quisessem, não, isso não é verdade. Mas se tentasse incluir isso, lembrem-se que a Rússia, que na época era a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, era um dos 5 membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU, que tem poder de veto de qualquer resolução. É óbvio que o representante de Stalin na ONU iria vetar. Não, isso aqui não se toca. Vamos deixar os relatos do seu Walter Duranty no New York Times. Interessante, só como
ilustração, o Walter Duranty, durante o regime de Lenin, ele fez uma boa reportagem sobre a repressão violenta que estava acontecendo na União Soviética durante o domínio de Vladimir Lenin. Depois é que ele mudou. Agora vejam por que ele mudou. Olha, tem cara que se vende fácil. Isso, eu não sei como é que esse cara conseguiu viver depois e dormir sabendo do que estava acontecendo. Mas, talvez Stalin não dormisse também, não sei. Eu acho que não, é tudo. Então foi considerado o processo criminal já lá em 20 anos, não, 10 anos depois, ou 12 anos depois, foi considerado Stalin, Molotov, Vyacheslav, Kaganovich, Potyshev, Kosyov, Vyas-Shubal e Mendel Kataevich. Quer dizer, considerados, todos já tinham morrido, ótimo, beleza. Então, foram considerados. Vamos lá, vamos adiante agora. Ver aqui então o último quadro que nós temos, que é o reconhecimento internacional. O Brasil, e a modéstia do Olinik vai me perdoar, mas ele, hoje em dia, já de uns anos, há muito, eu conheço o Olinik há 20 anos. Logo que eu comecei esse troço, ele começou, hoje já estava, não sei, e nós nos encontramos e tivemos 2 ou 3 reuniões juntos em outros estados e tal. Ele é do Paraná, Curitiba. É um dos grandes responsáveis por essa memória continuar existindo aqui no Brasil. Mas a Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, que é para onde emigraram a maioria dos russos, dos ucranianos, por isso Olinik é de lá, deu finalmente reconhecimento da grande fome na Ucrânia. A Câmara Municipal do Rio de Janeiro também em 2008, aliás, lá mesmo no Paraná, reduto de ucraniano, que tinha um restaurante ucraniano maravilhoso. Mas não me lembro o nome dele agora, mas parece que não conseguiu se manter, não sei, era meio luxuoso e um pouco caro. Só em 2007, apesar de já estar lá a terceira geração de, provavelmente segunda, ele, mesmo assim, só em 2007 foi reconhecido. 2008 o Rio de Janeiro, 2008 também a Câmara de Curitiba, 2008, 2009 foi Prudentópolis, Câmara Municipal da cidade de Irati, de Campo Mourão, Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados do Estado do Paraná, Câmara Municipal de Mafra, Santa Catarina. O direito à memória é um dos direitos humanos fundamentais, reconhecidos no âmbito das Nações Unidas, o que não quer dizer muita coisa, não. Esse direito também é reconhecido pela legislação brasileira. Visando perpetuar a memória do Holodomor, os ucranianos realizam atos em todo o mundo no último sábado do mês de novembro de cada ano. Aqui vocês têm a representação central ucraniano-brasileira e todos esses mapas, quadros, vocês vão encontrar, vão ficar gravados nesse vídeo, e também está lá na noticiasdaucrania.blogspot.com, e eu recomendo que vocês reconheçam, não só isto que foi falado aqui, mas reconheçam lá a música da Ucrânia, que é linda, as mulheres ucranianas são lindíssimas, os homens não sei, as mulheres que vão ter que dar opinião. E há um folclore excelente, muito bonito, inclusive com as mesmas, com tradições eslavas, muito parecidas com as russas, inclusive. Aliás, o idioma ucraniano é escrito no mesmo alfabeto cirílico do russo. Tem diferenças de pronúncia. Eu conversei por e-mail com
com o Olinik, o Anatoly, e ele me disse que as diferenças, eu perguntei certas palavras que se pronunciam em russo de um jeito e ucraniano em outro, mas são escritas iguais. Então é uma tradição cristã também. A Ucrânia tem uma tradição cristã muito, muito forte, principalmente, evidentemente, da Igreja Ortodoxa, mas também tem muito católico na Ucrânia, muitos, muitos. É uma grande parte da população. E eu espero que eu vou fazer essa propaganda, porque eu não sei se esse vídeo vai sair na sexta ou no sábado. Então eu vou fazer a propaganda agora no programa, mas eu acho que deve sair sexta. Em memória, no dia 28, sábado, concerto online. O concerto, aqui está, concerto Folclore Ucraniano Barvinok. facebook.com/Barvinok Oficial. Esse K é K mesmo, Barvinok Oficial. Vai aparecer aí. Ou no youtube.com/C/Aintepar. Eu não sei, é um concerto folclórico, provavelmente, porque é o folclore ucraniano Barvinok. Se eu puder, se eu estiver livre nessa hora, eu vou assistir. Porque é realmente a música folclórica ucraniana, a música eslava é muito linda. É um pouco triste, né? É uma música muito... Mas tem também músicas muito alegres. E vocês podem explorar bem lá o site o blog do Anatoly. Vocês vão ver o que tem de música alegre também. São músicas bastante... É claro, não vão entender nada, mas vão assistir balé folclórico, não é o clássico. Eles também tem. A capital, Kiev, é uma das cidades mais importantes da Europa, sempre foi. É uma espécie de cruzamento de várias linhas, de trem, de avião, é um hub, e também de ônibus, de tudo, enfim. Agora, com a fraudemia, não se pode ir lá. Mas é uma cidade... Não, eu nunca fui, não. Devia ter ido. Mas é uma cidade tronco, vamos dizer. Ela tem ligações com todos os lados. Eu deixo aqui a minha lembrança, meu abraço a todos os descendentes ucranianos aqui no Brasil. Isso é uma homenagem a eles, na pessoa do Anatoly Olinik, uma pessoa excelente, brava, que muito faz pela sua nacionalidade aqui. Fica então essa homenagem triste, mas relembrar é preciso. E para que, como os judeus dizem, nunca mais. Agradeço, como sempre, a audiência e a paciência. Até o próximo.